Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou estar fazendo aqui com vocês alguns exemplos para você entender um pouco mais como encontrar a equação reduzida da circunferência, equação geral, quando reconhecer que uma equação representa a circunferência e a posição relativa de um ponto à circunferência. Para começar, a gente tem aqui no nosso exemplo a ERC, que seria a equação reduzida da circunferência. Primeiro exemplo, determine a equação reduzida de cada circunferência, descrita a seguir. Então, no item A, eu tenho uma circunferência com centro que vale menos 2 e 5 e raio 3. Lembrando que lá no PowerPoint eu já deixei toda a explicação, toda a fórmula da equação reduzida, como obter a geral, enfim. Então, para descobrir uma equação reduzida, você vai precisar da forma genérica da equação da circunferência, que é essa aqui no canto, onde eu tenho x menos o xc, que seria o x do centro, mais y menos yc do centro e os dois elevado ao quadrado. Isso tudo igual ao raio ao quadrado. Então, sempre que a gente quiser achar uma equação da circunferência, a gente tem que começar escrevendo a forma genérica dela. Então, no item A, eu vou começar aqui observando a coordenada do x e do y do centro, que é o menos 2 e o 5. Então, a forma genérica da equação é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Aqui, pessoal, então é só substituir o valor que eu tenho aqui da coordenada do centro dentro aqui do meu parênteses, tá? A equação reduzida da circunferência, ela sempre fica os parênteses, a gente não vai fazer o desenvolvimento deles. Então, o que você tem que se atentar? Você tem que se atentar ao sinal, porque na fórmula eu já tenho um menos aqui e um menos aqui. Então, quando eu tenho um número negativo, por exemplo, x, eu vou observar que eu vou ter x menos 2 ao quadrado. Depois a gente vai fazer o item B de forma direta, sem precisar escrever esse menos e menos, tá? Mais y menos o 5, como o 5 é positivo, então você já coloca direto, igual ao raio, que é 3 ao quadrado. Aqui, então, a gente só vai fazer a regrinha de sinais, né? Sinais iguais, juntinhos, estão se multiplicando, então fica o resultado positivo. X mais 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 9, que é o valor de 3 ao quadrado. Feito isso, a gente já achou a equação reduzida da circunferência. Não precisa desenvolver o produto notável, deixo no parênteses mesmo. Então, o que você pode observar? Nessa resolução, quando o número é negativo, dentro ele vira positivo. E quando o número é positivo, dentro ele fica aqui no parênteses negativo. Isso tudo por quê? Por causa da regra dos sinais. Então, vamos para o item B. No item B, eu vou fazer a mesma coisa. Vou escrever a forma genérica da equação, que é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Agora, eu tenho o valor do x do centro vai ser o 3 e o y do centro vai ser o menos 2. Então, eu vou substituir de forma direta. Se meu 3 é positivo, então ele vai ficar aqui negativo, ao quadrado, por causa do menos da fórmula. Mais y menos ou mais. Eu tenho menos da fórmula com menos do número, vai ficar então positivo, ao quadrado. Então, sempre é o sinal oposto que a gente coloca aqui dentro, sem pensar muito na regrinha de sinal. E o nosso raio é uma raiz de 7. Então, você sempre que for uma raiz, você coloca dentro do parênteses e isso tudo vai estar elevado ao quadrado.
Nunca você pode terminar uma equação reduzida da circunferência sem desenvolver o raio. No caso aqui, a gente desenvolveu a potência, que é 3 ao quadrado, que deu 9, e quando for uma raiz quadrada, é só eliminar a raiz quadrada com expoente 2. E assim escrever o resultado final, x menos 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 7. Pronto. Nesses dois casos, eu já encontrei a equação reduzida da circunferência, de forma bem simples. O próximo exemplo, eu tenho uma circunferência no plano cartesiano, que nada mais é o que a gente está estudando, né? A geometria analítica, estudo das formas no plano cartesiano. Escreva a equação reduzida da circunferência de centro C a seguir. Então, ele não te dá o centro e o raio aqui no enunciado de forma explícita. Ele te dá um gráfico para você analisar o centro e o raio a partir desse gráfico. Então, pessoal, sempre começa pela forma genérica da equação da circunferência. Que é essa daqui. Então, observando no gráfico, o meu centro, o valor de x aqui, ó, a reta das abscissas, vale menos 2, e o valor de y, que é a reta das ordenadas, vale também menos 2. Então, o meu centro, nesse caso, vai ser menos 2 e menos 2. E o raio, quanto que vai ser? Como a circunferência está tangenciando aqui o eixo, fica bem simples eu contar por unidades o valor do raio. Então, contando do centro até aqui a sua extremidade, eu tenho esse valor que é o nosso raio, que nada mais é que 2 unidades, ok? Então, eu já tenho o valor do raio, já tenho o centro, só jogar aqui na forma genérica da equação. X, como é menos, vai ficar mais 2 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. A única coisa que eu vou desenvolver, então, vai ser somente o expoente lá do nosso raio, que vai ser igual a 4. Como o exercício ele quer equação reduzida, a gente já terminou substituindo o centro e o valor do raio na forma genérica da equação, ok? Então, no primeiro momento, você tem que saber encontrar a equação da circunferência de forma reduzida. O próximo exercício, eu tenho aqui para vocês exemplos da equação geral da circunferência, EGC, equação geral da circunferência. Número 3. Verifique se a equação a seguir representa uma circunferência. Então, olha só, as condições que eu tenho que ter para essa circunferência, para essa equação representar uma circunferência. Me desculpe. Quais são essas condições? Os coeficientes x² e y ao quadrado devem ser iguais, mas não nulos, ou seja, não pode ser zero, porque zero multiplicado por qualquer letra, a letrinha vai sumir. E tem que ser igual. Se o coeficiente do x for 2, o do y também é 2. Se do x for 3, o do y também tem que ser 3. Nesse caso aqui, como não aparece número, então o coeficiente é igual a 1. Então, primeira situação que você tem que analisar se os coeficientes são iguais. A próxima situação seria o item, não pode haver termo xy na sua equação. Então, se você achar um termo que tem como a parte literal dele xy, já não representa uma equação da circunferência. O próximo item, o raio tem que ser maior, tá? Que zero, não esse igual aqui você desconsidera, é maior que zero. Então, vou fazer aqui um sinalzinho que ele tem que ser maior que zero. Não existe raio negativo e nem raio igual a zero, porque zero não é uma distância nula, ou seja, não tem distância. E o raio nada mais é do que a distância do centro da circunferência até algum ponto da sua extremidade, tá?
Então, aqui, ó, eu tenho uma equação da circunferência no item A de forma geral. Por que que é de forma geral? A outra reduzida, voltando aqui para vocês verem, ela sempre acaba dentro do parênteses, tá? Sempre dentro do parênteses. Já a equação geral da circunferência, ela vai acabar com todos os termos fora do parênteses. Tudo bem? Focalizando. Aí, fora do parênteses. Então, se não tem parênteses, é uma equação geral. Mas como que eu posso afirmar que essa equação representa uma circunferência? Então, a gente vai analisar essas condições. Primeiro, coeficiente do x² e do y² é igual? Sim, é 1 para os dois. Então, nesse fato aqui, já passou. Não pode haver termo x e y. Tem algum termo aqui que a parte literal é x e y junto? Não tem. Eu tenho x e y, mas separado, juntos não. Então, ok, passou por esse teste. O raio tem que ser maior que zero. Onde que está o raio aqui na minha equação? Então, quando a gente tem a equação da circunferência, a gente determina o raio de uma maneira diferente. A equação geral, tá? Na reduzida é só olhar o valor que está depois da igualdade. Já na geral, a gente vai ter outra condição. Para achar o raio, primeiro a gente precisa determinar o centro dessa circunferência. Como que eu determino quando está na forma geral? Tem aquela formulinha que eu passei no PowerPoint. O x do centro vai ser igual a menos o valor de A sobre 2 e o y do centro vai ser igual a menos o valor de B sobre 2. Mas quem é o A, quem é o B e quem é a letra D também aqui na nossa equação? Então, ó, o valor de A é o coeficiente que acompanha a letrinha X, esse é o A. O valor de B é o coeficiente que acompanha a letrinha Y, esse é o B. E esse número que fica aqui, ó, sozinho, termo independente, a gente vai chamar ele de D, isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Substituindo aqui na formulinha, então, o A é menos 10, então vai ficar o menos da fórmula com menos do número, tudo isso sobre 2. Então, aqui eu tenho 10 positivo sobre 2, que é igual a 5. O valor de B é menos 2, então é o menos do número com menos da fórmula, tá? Dividido por 2. 2 positivo sobre 2 igual a 1. Então, aqui, ó, eu já tenho a coordenada do centro, que é 5 para x e 1 para y. Mas o que eu quero não é achar o raio? Então, com o centro, na forma geral, eu consigo deduzir o valor do raio. Por esta fórmula, raio vai ser igual raiz do x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o valor de D. Então, é só eu pegar o valor que eu achei para o centro e o valor do D que está lá na equação e jogar nessa formulinha. Vai ficar assim, ó. 5 ao quadrado, que é o x do centro, mais 1 ao quadrado, que é o y do centro, menos o valor de D, que é positivo 17. Então, neste caso aqui, eu vou fazer a continha primeiro da potência, 5 ao quadrado, 25, mais 1, menos 17. Logo, o valor desse raio é igual a raiz de 9. E raiz de 9 é igual a 3, tá? Tá aqui, ó. Raiz de 9 igual a 3. Como o raio é maior que zero, portanto, representa uma circunferência, ok? Então, analisei primeiro essa condição, depois essa, para só analisar se o raio é maior que zero. Vou fazer a mesma coisa
para o item B, tá? Então, o item B, eu vou começar primeiro achando o valor do centro. Antes eu verifico, ó, os coeficientes são iguais de x² e y² são iguais. Tem o termo xy? Não tem o termo xy. Então, essa equação aqui tem tudo para ser uma circunferência também. Mas só conferindo o valor do raio para saber se ela é ou não. Tem que passar por todos esses requisitos, tá? Então, pelos dois primeiros passou. Agora, eu vou achar o centro e o raio. Então, o centro, como que eu acho numa equação geral? Por essa fórmula. O valor do A aqui é 12. Então, vai ficar menos 12 sobre 2, tá? Porque o 12 é positivo, vai ficar igual a menos 6. O valor de y do centro é menos b sobre 2. Então, b agora é negativo. Menos 12 sobre 2. Quanto que dá isso daqui? 12 positivo dividido por 2 igual a 6 positivo. Tá? Então, o valor do centro da circunferência, menos 6 e 6. O que tá faltando agora? Tá faltando o valor do raio. Então, o valor do raio, eu acho pela fórmula x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o d. Então, o raio vai ser igual a menos 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos o d. Quem que é o d? O d é o termo independente, que não tem letra junto dele. Então, esse caso aqui é menos 73, ok? Então, desenvolvendo agora as potências ali dentro da raiz. Potência negativa, com base negativa, expoente par, fica positivo. Então, vai ficar positivo 36, mais 36, menos 73. Se eu somar 36 com 36, vai dar 72, menos 73. Quanto que dá o valor desse raio? Negativo 1. O que aconteceu aqui? O valor de uma raiz negativa é um número que não pertence ao conjunto dos reais. Então, logo, essa circunferência, essa equação não representa uma circunferência, tá? Então, se der uma raiz negativa, se der um valor de um número negativo ou igual a zero, não vai representar uma equação da circunferência. Então, aqui a gente aprendeu neste exemplo, analisar uma equação na forma geral, achar o seu centro, achar o seu raio e verificar com esses valores e com essas condições se representa ou não uma circunferência, ok? Próximo exemplo, vamos lá. Exemplo número 4. No exemplo número 4, vamos focar aqui, só um minutinho. No exemplo número 4, eu tenho aqui para determinar a coordenada do centro e do raio de cada circunferência pela equação. Então, olha, no item B, eu tenho uma equação na forma reduzida e... no item A, na forma reduzida, e no item B, da forma geral, tá? Então, como que eu determino o centro e o raio em cada uma das duas situações? Aqui na forma reduzida, é bem mais fácil. Como lá no primeiro exercício que eu fiz com vocês, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, um minutinho, olha lá. Então, como que eu tinha o centro para colocar na equação reduzida, era só colocar com sinal inverso, não era? Agora, para fazer o exercício, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou extrair o centro
aqui no parênteses, colocando com sinal inverso. Então, se o x aqui do centro tá menos 1 na equação, aqui para escrever a coordenada do centro, eu vou colocar positivo 1. E o y, a mesma coisa, ele tá negativo, então ele vai ser positivo 2, ok? Então, para determinar o centro na forma reduzida, é bem mais fácil, só colocar um número com sinal oposto. E no caso do raio? O raio na forma reduzida é só você extrair a raiz do número que está aqui do lado direito da igualdade. Então, no caso, raiz de 6, tá? Não se preocupe em achar a aproximação dessa raiz. Se não der exata, deixa assim mesmo. Muitos dos exercícios a gente joga a raiz na equação e como ela está elevada ao quadrado do valor do raio, essa raiz vai sumir, ok? Então, se der raiz de 9, você vai colocar igual a 3, tá? Raiz de 121 igual a 11, mas quando não é exata, pode deixar na raiz mesmo. Nesse caso aqui, é igual ao exercício anterior, que era para a gente analisar se uma equação era ou não uma circunferência. Então, quando a circunferência está escrita de uma forma geral, eu tenho que determinar o centro e o raio por essas formulinhas. Então, x do centro vai ser igual a menos o a sobre 2, o y do centro vai ser igual a menos o b sobre 2, e o raio é igual a raiz de x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o valor do d. Então, vamos substituir aqui, ó. O valor do a é quem acompanha o x, no caso 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 2, certo? E aqui vai dar menos 1. O valor de b é quem acompanha o y, 4 positivo. Menos 4 sobre 2, que vai dar igual a menos 2. Então, o centro eu já achei, menos 1 e menos 2. E para o raio, como que vai ficar? Raio vai ser igual ao valor do x do centro ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais negativo 2 ao quadrado, e o D agora é menos 1. Então, você coloca menos da fórmula, menos 1 do número, ok? Continuando aqui, ó, como que fica isso? Raio vai ser igual. Toda base negativa com expoente par, positivo. Então, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Aqui eu tenho dois sinais iguais juntos, estão se multiplicando. Então, vai ficar mais 1, certo? 4 mais 1 vai ser igual a raio igual a 6, certo? O raio deu o mesmo da outra, porém o centro das duas são coordenadas diferentes. Essa é 1 e 2 positivo, essa é menos 1 e menos 2, tá? São localizações no plano bem diferente, ok? Então, aqui esse exemplo para você ver como achar o centro e raio na forma reduzida e na forma geral. Próximo exemplo é o exemplo número 5. Tá pedindo para a gente reescrever cada caso da equação na forma reduzida ou na forma geral, transformar, tá? Então, na letra A, eu tenho uma equação que está escrita na forma geral. Então, como que eu acho a equação reduzida dela? Então, a gente tem que extrair o centro e o raio dessa equação para jogar lá no parênteses. Isso que a gente vai fazer no item A. Só que você tem que ver que o nosso x quadrado e o y quadrado são iguais, ok? É 2 cada um. Então, o que você faz? Você vai simplificar toda a sua equação dividido por 2 para você ter uma equação da circunferência com o jeitinho dela mais parecido, que é somente x quadrado e y quadrado. Então, essa equação, ela vai ficar da seguinte forma. 2 dividido por 2, 1. Então, vai ficar 1x quadrado, mais 2 dividido por 2, vai dar 1,
4 dividido por 2, 2x. 8 dividido por 2, menos 4y. 9 dividido por 2, mais 4,5. Tudo isso igual a zero. Feito isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou achar o centro e o raio. Então, o x do centro vai ser igual a menos o valor de A sobre 2. O valor de A é quem tá com x, menos 2 sobre 2, que dá menos 1. O y do centro, menos B sobre 2. Quem é o B? O B é quem tá com y, menos 4. Menos da fórmula e o menos do número. Então, vai ficar 4 positivo, porque você vai fazer a multiplicação dos dois sinais, tá? Não se esqueça. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui o nosso centro vai ser igual a menos 1 e 2. Agora, o que tá faltando? Tá faltando eu achar o raio dessa equação. O raio dessa equação é a mesma formulinha. Raiz de x do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o valor de D. Colocando na equação, o que eu vou ter? Menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos o valor de D. Quem é o D agora? 4,5, 4,5. Resolvendo isso, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais 4 menos 4,5. 1 mais 4 dá 5. E 5 menos 4,5 vai sobrar 0,5. Não se preocupe de tentar achar a raiz disso, porque a gente vai jogar na equação e essa raiz vai sumir, tá? Então, eu vou fazer aqui agora, escrever essa equação na forma reduzida. Então, eu vou colocar a forma genérica dela. Tá aqui? E vou substituir o centro e o raio que eu achei. O centro é menos 1, então eu vou colocar x mais 1 ao quadrado. Aqui, o centro é 2 positivo, então vou colocar y menos 2 ao quadrado. E o raio? O raio deu raiz de 0,5 ao quadrado. Então, você coloca entre parênteses, eleva ao quadrado e olha o que vai acontecer. Raiz anula com expoente 2. Resposta, então, a equação reduzida vai ser x mais 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado igual a 0,5, ok? Então, tá aqui o item A, uma equação geral que a gente escreveu na forma reduzida. Agora, para fazer a equação reduzida se transformar na geral, o pessoal tem mais dificuldade. Vou colocar aqui e vou mostrar a vocês, ó. O item B é x menos 4 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, igual a 9, tá? Vamos escrever agora essa equação na forma geral da circunferência. Ela tá na reduzida, vou transformar para geral. O que eu tenho aqui? Eu tenho um produto notável, uma diferença de 2 quadrados e uma soma de 2 quadrados. Então, para você que não lembra a fórmula do produto notável, vou deixar aqui uma observação, tá? Então, quando eu tenho A menos B ao quadrado, eu escrevo o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Quando eu tenho a soma de 2 quadrados, eu escrevo o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado.
A única diferença é esse sinal aqui. Quando é menos, só aqui fica menos e aqui fica mais. Quando é mais, é tudo mais, tá? Então, é importante você lembrar da regrinha do produto notável para você ganhar tempo no seu cálculo. Agora, caso você não consiga, você queira fazer a distributiva, você tem que saber que quando você tem uma letra e um número, você subtraindo ou somando ao quadrado, você nunca vai jogar esse expoente aqui para o x e para o 4. Você tem o quê? Você tem uma potência onde a sua base é x menos 4 e isso está elevado ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho x menos 4 vezes x menos 4. E aí, eu faço a famosa distributiva, como vocês costumam falar, o chuveirinho. Então, ou você faz a fórmula do produto notável de cabeça para ser rápido, ou você faz no cantinho a distributiva de cada parênteses desse. Eu, nesse caso, vou usar o produto notável. Então, se você tiver dúvida, pausa o vídeo, tenta fazer a distributiva para ver se chega no mesmo resultado, porque os dois dá a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro termo vai ser sempre o primeiro número do parênteses ou letra, e o segundo aqui, o 4, né? O segundo termo, A e B. Então, primeiro termo ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. 2 vezes 4, 8, vezes x, 8x, mais o segundo ao quadrado, mais 16. Então, olha só, resolvi rapidinho porque eu sei a fórmula de cabeça. Vocês também podem fazer isso treinando cada vez o produto notável, tá? Eu não preciso me preocupar com regras de sinais quando eu estou usando o produto notável. Já na forma distributiva, tome cuidado com a regra de sinais na hora da multiplicação. Continuando, vou aplicar a mesma coisa, o produto notável para o segundo parênteses. Então, eu tenho o primeiro termo ao quadrado, vai ficar y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou ter 4y. 2 vezes 2, 4, vezes y, 4y. Mais o segundo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Esse 9 aqui, gente, a gente tem que passar lá para o outro lado, porque toda equação geral da circunferência, ela é igualada a zero no final. Então, eu passo ali para lá e iguala a zero. Então, se ele tá positivo, tá? Você vai escrever menos 9 igual a zero. Pronto. Desenvolveu todo o produto notável, agora é só arrumar a sua equação. Primeiro, na equação geral, vem o x quadrado, depois vem o y ao quadrado, depois vem o termo que tem o x, que é o menos 8x, depois vem o termo que tem o y, que é mais 4y, números, que é o termo independente, ó. 16 mais 4 dá 20. 20 menos 9, eu vou ter 11. Então, vou colocar mais 11 igual a zero. Pronto, já resolvi e determinei a equação geral da circunferência a partir de uma equação reduzida, certo? Tá aqui para você. Treina, pausa o vídeo, faça várias e várias vezes. Continuando aqui, eu tenho agora posição relativa entre ponto e circunferência. Exemplo, então aqui agora a gente vai aprender a determinar quando um ponto ele é interno, externo ou pertence à circunferência. Ele é bem fácil. Então, num plano cartesiano, gente, ó, vou fazer um esqueminha aqui bem rápido, tá? Eu tenho a circunferência, ou ele vai estar pertencendo a essa circunferência, pertence à linha dela. Deixa eu colocar já as 3 aqui. Ou ele vai estar dentro dela, ou ele vai estar fora dela. Esse ponto, tá? Você tem como calcular de uma maneira bem simples. Quando ele tá assim, a gente fala que ele pertence à circunferência.
Dentro dela ele é interno e fora ele é externo. Como que eu faço isso? Então, aqui eu tenho uma equação e vou verificar cada ponto a posição deles em relação à circunferência, tá? Eu tenho primeiro aqui no item A o ponto P, onde eu tenho o valor 2 para x e o valor 1 para y. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa equação, aonde tem x o valor 2 e aonde tem y o valor 1. E vou substituir e calcular. O resultado vai ser o que me dá a posição da circunferência, tá? Então, fica o seguinte, x ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 6 que multiplica o x, que é 2, menos 2 que multiplica o y, mais 6 igual. Não precisa colocar igual a zero, tá? Porque eu quero achar o valor numérico aqui dessa equação. Quanto que vai dar esse cálculo aqui? Então, o que que eu resolvo primeiro? Eu vou resolver a potência, que é 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1. Depois, a multiplicação aqui também, mais 6. Agora, você vai fazer a soma e a subtração na ordem em que elas aparecerem, tá? Então, 4 mais 1, menos 12, menos 2, mais 6, isso tudo vai ser igual a 3. Esse valor 3, ele é maior que zero, portanto, desculpa, dá menos 3, tá, gente? Tô fazendo o cálculo aqui de cabeça. Então, ele é menor, vamos colocar aqui, ó, menor que zero. Portanto, o ponto, quando ele dá um valor negativo no meu cálculo, ele significa que ele é interno à circunferência, tá? Então, acho que você já deve ter percebido. Se der positivo, ele vai ser externo, e se der igual a zero, ele vai pertencer à circunferência. O próximo ponto, vou fazer a mesma coisa, vou substituir nessa equação esse valor de x e esse valor de y. Então, vai ficar 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 6 vezes o 5, menos 2 vezes o 1, mais 6, igual a quanto? Vamos lá. 5 ao quadrado, 25, mais 1, menos 30, menos 2, mais 6. Quanto dá o resultado desse cálculo? O resultado desse cálculo dá igual a zero. Então, quando o valor dá igual a zero, o ponto pertence à circunferência, certo? O próximo e último, ponto R, vou substituir de novo na equação dada, tá? Então, é x quadrado vai ficar 6 ao quadrado, mais y ao quadrado vai ficar como? Vai ficar 2 ao quadrado, menos 6 vezes o valor de x, que é igual a 6, menos 2 vezes o valor de y, que é 2, mais 6. Isso tudo vai dar igual a quanto? Vamos lá. 6 ao quadrado, 36, mais 4, menos 36, menos 4, mais 6. Faz o cálculo aí e vê quanto é que dá. Esse resultado vai dar igual a 6. E 6 é maior que zero. Se é um número maior que zero, significa então que esse ponto ele é externo à circunferência, ok? Então, olha só, o que que eu fiz? Recapitulando, peguei o ponto dado, substituí na equação da circunferência que ele quer que confere
e observa o resultado, o valor numérico, tá? No item A deu negativo. Então, se o número for menor que 0, ele é interno. Se o número for igual a 0 aqui no cálculo, ele pertence. E se o número for maior que 0, um número positivo, ele é externo, certo? Bem fácil de entender a posição relativa do ponto em relação à circunferência. Então, caso você tenha dúvida, volte o vídeo, assista mais de uma vez, tenta fazer esses exemplos, tá? Faça seus exercícios da apostila e na próxima aula eu faço a correção juntamente aqui com vocês dos exercícios da apostila. Bons estudos!